Salve, salve galera! Saudações, sejam bem-vindos ao canal do Comum da Silva, espero que todos estejam na paz e com saúde acima de tudo. Muito bem, pessoal, hoje antes de entrar propriamente no assunto que eu quero contar para vocês, eu vou ter que mais uma vez, alertar vocês que o tal do robozinho do YouTube, o estagiário do YouTube lá, andou tesourando novamente visualizações do meu vídeo passado aí, onde eu falei sobre a suposta entrevista com uma reptiliana, né? E não sei por que isso desagradou o estagiário, o robozinho, e enfim, né? E automaticamente aquele link, né, do Wikipedia também apareceu lá, falando que os reptilianos são seres fictícios de histórias e mitos antigos, blá, 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 né? Enfim, aquela velha história que nós já conhecemos muito bem. Então fica esse alerta para vocês. Por um lado, eu fico feliz com isso, porque afinal de contas, né, eu tô aparentemente dando uma incomodadinha, nem que seja bem de leve na turminha aí que controla as coisas, mas por outra é ruim, porque eu não consigo saber se o meu canal tá crescendo ou não, né, qual que é a tendência das coisas, enfim. Então, pela primeira vez aqui, eu vou ter que pedir para vocês arrego e solicitar a gentileza que vocês coloquem o dedo no dedão aí, dando like, ok? Para eu conseguir ter uma noção aí melhor sobre a questão de visualizações, beleza? Eu queria, na verdade, acompanhar o meu canal crescendo organicamente, pouco a pouco, sem esse tipo de solicitação, mas hoje eu vou ter que pedir isso para vocês, então pega aí, aproveita nesse momento e faz essa gentileza. E se quiserem compartilhar aí para mais uma pessoa que vocês imaginem que tenham interesse nas coisas que eu falo, também agradeço, ok? Mas o YouTube não precisa ficar preocupado, porque hoje eu vou falar uma coisa bem descontraída, né? Até para celebrar a postagem no meu 30º vídeo. Então aí já tem um conteúdo legal, que eu acho que está ajudando a contribuir com o balanço das informações. Mas hoje o robozinho pode descansar em paz lá, porque eu vou falar uma coisa que, creio eu, né, não vai incomodá-los. Eu vou querer falar para vocês hoje um pouquinho mais sobre a minha biografia, galera, né? E por que eu decidi fazer isso, né? Para mostrar para vocês o quão eu sou comum de fato, né? Como minha vida até aqui é tão corriqueira como a de 99% das pessoas do planeta. E eu acho que vocês vão ter empatia com o que eu vou falar aqui e podem até mesmo correlacionar algumas das minhas histórias com as histórias das famílias de vocês ou as suas próprias histórias. Legal? Então, o que eu decidi fazer? Eu vou contar, né, um pouco mais sobre a história da minha família e da minha própria vida. Para vocês entenderem, né, conforme eu já falei, como eu sou comum, né, dentro da sociedade. Enfim, pessoal, eu tenho ascendência, né, de italianos e alemães. Metade da minha família é oriunda da Itália, né, da parte do meu pai, e a outra metade veio da Alemanha, que é a parte da minha mãe. Né? Então foram imigrantes que vieram aqui, da parte do meu pai, eu acho que era o meu tataravô, que era italiano de fato, se mudou aqui para o interior de São Paulo, teve 12 filhos, né? E família bem grande e super humilde. Né? Meu tataravô realmente, quando ele migrou para cá, eles foram parar na região de Piracicaba lá, e daí tiveram 12 filhos, a galera trabalhava na roça, né? Aquela coisa bem comum dos imigrantes, vieram para cá para batalhar, para conseguir um pedaço de terra, 12 filhos, e um deles, o meu avô, né, veio até São Paulo, se mudou para São Paulo e se estabeleceu aqui quando era ainda bem jovem, adolescente, se eu não me engano ele tinha 16 anos. Então, e a minha avó também, descendente de italianos, se mudou de Porto Alegre para São Paulo, também adolescente, né? Conheceu meu avô, se casaram e tiveram uma vida muito simples. Meu avô, né, ele saiu da roça de Piracicaba e veio para cá, e o primeiro emprego que ele conseguiu aí foi de zelador num prédio e nas horas vagas trabalhava como pintor para arrecadar uma grana extra.
para poder prover para o meu pai e para o meu tio, né? Eles foram 2 filhos, uma vida, né, que eles pudessem se focar nos estudos né, tentar melhor sorte. Então, por parte de pai, essa é a história, né? Uma história realmente de luta. E graças a Deus aí meu pai conseguiu, trabalhando como office boy, né, num banco, ele conseguiu pagar a faculdade de engenharia, se tornou engenheiro e teve uma carreira de sucesso, até falecer com 49 anos, quando eu tinha apenas 12 anos. Eu vou voltar nessa parte mais para frente. Então, a história do meu pai é basicamente, né, da família do meu pai, seria mais ou menos isso. Por parte da minha mãe, era uma geração bem mais antiga que veio da Alemanha, né, foi a raiz da família da minha mãe, lá em Blumenau, Santa Catarina. Então eles se estabeleceram naquela região, por parte da minha avó, né, os primeiros ascendentes dela que vieram, eles lutaram como mercenários na guerra do Paraguai. Eles foram contratados pelo governo brasileiro para lutar, né, como mercenários na guerra do Paraguai, e em troca receberiam terras e uma quantia em dinheiro para se estabelecer como colonos no sul do Brasil, mais especificamente em Blumenau. É lógico, né, que eles sofreram um golpe lá, não ganharam dinheiro nenhum, ficaram lá e tiveram que trabalhar a terra lá para conseguir o seu sustento, né? E meu avô, né, também a família dele é similar, uma história similar, e então eles se estabeleceram naquela região de Blumenau. E meu avô, infelizmente, né, eles tiveram 10 filhos, né? A família da minha mãe é bem grande, eles tiveram 10 filhos, e meu avô, infelizmente, caiu no alcoolismo. E basicamente perdeu tudo que tinha. E então, principalmente os irmãos mais velhos da minha mãe e a minha própria mãe tiveram muita dificuldade durante a infância. Sendo que, inclusive, né, nunca passaram fome, graças a Deus, mas eles tinham que plantar, né, matar as galinhas lá para poder ter uma alimentação decente. E com 13 anos de idade, minha mãe teve que sair de casa para ir trabalhar numa outra casa de uma outra família, fazendo de tudo um pouco. Então, uma idade bastante baixa, 13 anos apenas, né? Foi uma vida difícil, e depois ela acabou se mudando para São Paulo, né? Seguindo os passos das minhas tias mais velhas, e se estabeleceram por aqui. Enfim, daí meu pai e minha mãe se conheceram. Minha mãe conseguiu também, através de muita luta, estudar, terminar o 2º grau. E, enfim, meu pai era engenheiro, eletricista, né? E trabalhava na Siemens, então, uma multinacional alemã. Então, portanto, eles eram transferidos bastante. Meu pai foi transferido primeiramente para Recife, onde nasceu meu irmão e minha irmã. Depois foram transferidos para a Alemanha, onde eu acabei nascendo lá na Alemanha, né? Mas não sou alemão, galera, né? De jeito nenhum. Sou 100% brasileiro, retornei ao Brasil, não tinha nem 2 anos de idade, e na época meu pai e minha mãe foram transferidos então para Curitiba, onde a gente, né, eu e meus irmãos nos formamos, crescemos lá, fomos criados. Portanto, eu totalmente me sinto curitibano. Então, esses exemplos, né, que eu tive, que meus pais tiveram em suas vidas, né, realmente de dificuldade, mas que com muito trabalho, muito esforço conseguiram superar as adversidades. Minha mãe se tornou então uma professora de alemão durante 30 anos, já falava alemão de casa, caseiro, né, nada assim, teve que se profissionalizar depois, mas facilitou para ela. Então ela seguiu essa carreira, e meu pai infelizmente faleceu muito cedo, quando a gente estava ainda adolescente, eu tinha 12 anos.
Mas os valores fortes, né, de superação, de humildade foram transmitidos para nós, para os filhos, né? Tem uma irmã e um irmão mais velhos, eu sou o mais novo, e a gente absorveu muito isso dos ambos os lados da família, né? A gente observou histórias de batalhas, de lutas, de sucesso, né? Então, isso foi transmitido para nós, por nossos pais. E então, né, eu lá em Curitiba, fui para lá quando eu tinha 2 anos, cresci num ambiente absolutamente normal, estudei numa escola católica de freiras, muito boa por sinal, né, deu uma base muito boa na questão de ensino, conheci muitos amigos que eu tenho até hoje, aí, galera mais chegada, e falar a verdade, né, eu sempre fui um garoto aí que gostava de fazer bagunça, né? Eu sempre fui muito bagunceiro, por assim dizer, mas nunca fazendo loucuras aí, prejudicando ninguém. A minha bagunça sempre foi, né, uma bagunça decente, né? Uma bagunça sem causar mal para ninguém, uma bagunça responsável, por assim dizer, né? Mas eu realmente confesso que eu era da galera de fazer baderna, né? Até causei aí um ou outro distúrbio social, não vou mentir, mas nada, né, que fosse além aí de talvez uma pequena quebra de patrimônio público, mas coisa assim, de moleque, de adolescente, né? Enfim. Mas tudo isso eu tô contando para vocês, pessoal, novamente, né, para mostrar o quanto eu sou uma pessoa absolutamente comum. E vocês todos têm suas histórias para contar e eu acho que vão haver similaridades com o que eu tô contando aqui para vocês. Então eu cresci, né, e eu comecei a me interessar por esses assuntos, né, que eu trato aqui com vocês no canal, quando eu estava lá com meus 26, 27 anos de idade, mais ou menos. Claro, né, antes disso, né, é importante ressaltar que eu tive a minha primeira filha quando eu estava com 25 anos, né, e isso causa um impacto grande na vida da pessoa. E, enfim, hoje em dia já está crescida, com 19 anos, e depois eu tive uma segunda filha aí também, que hoje em dia vai completar 10 anos, então eu sou pai de 2 filhas. Mas eu comecei a me interessar aí pelos esses assuntos quando estava com meus 26, 27 anos, comecei a realmente me dedicar a estudar a fundo, né, lendo livros, artigos, documentários de toda sorte, e daí culminou, né, na questão de eu escrever meu livro aí, quando eu estava com meus 36 anos, 35, 36 anos, enfim, até os tempos de hoje. E eu vou falar uma coisa interessante aqui para vocês, né? Quando eu era criança, né, desde bem pequenininho, eu tinha um sentimento de que eu ia fazer alguma coisa importante na minha vida, uma coisa que pudesse fazer a diferença. E na minha ingenuidade eu imaginei que eu ia virar um jogador de futebol, porque eu sempre fui fãzaço de futebol, sempre pratiquei, joguei muito, gosto mesmo da coisa. Infelizmente hoje o negócio aí descambou para corrupção, para malandragem também, virou muito mais uma novela do que um esporte. Ainda acompanho, né, mas não com aquela paixão de antigamente, mas ainda gosto, mas entendo muito mais como sendo uma novela do que qualquer outra coisa. Então eu tinha esse sentimento de ter que fazer alguma coisa importante, e eu achava que talvez fosse virar um jogador de futebol, tal. Eu até tinha a noção da coisa, jogava bem, mas obviamente não foi isso, não era isso que ia ser a coisa importante na minha vida. Então eu creio que esse sentimento, né, muito provavelmente era uma coisa muito mais simples do que eu imaginava. Então eu acho que esse sentimento de fazer uma coisa importante é justamente isso que eu faço hoje em dia, galera, né? Postar os meus vídeos aqui, compartilhar a minha mente com vocês, né? Conforme eu já falei nos meus vídeos de apresentação no canal, dizendo o porquê, porque eu acho muito importante o balanço das ideias, das informações, e isso, nesse momento, na minha visão, é importantíssimo.
Então, eu acho que aquele sentimento que eu tinha quando eu era criança está se tornando realidade hoje através desse, né, trabalho que eu faço com vocês aqui, com quem me prestigia, compartilhando, né, as minhas ideias. E eu me sinto muito grato por isso. Realmente é uma coisa que eu faço e então eu pretendo continuar fazendo até quando puder. Então seguimos aí. A história da minha vida, obviamente, é muito mais completa do que o que eu falei para vocês aqui. Eu só compartilhei um pouquinho da minha história, mas já dá para perceber o quanto comum eu sou, assim como vocês são, né? Eu acho que nós temos que criar essa união, pensando que nós somos todos, né, oriundos de uma mesma semente divina e todos nós somos comuns, né, importantes da mesma maneira, né, comuns e importantes da mesma maneira. E se a gente criar esse sentimento aí, a gente pode fortalecer a humanidade e superar as dificuldades que estão sendo impostas diante da gente e os problemas que virão no futuro de uma maneira mais unificada, né? Então eu pensei assim, compartilhar um pouco da minha vida com vocês faz sentido e talvez, né, gere uma empatia da parte de vocês. E mais uma vez então peço aí, ponham o dedo no dedão, deem um like no vídeo, comentem aí, né, a história de vocês, se vocês quiserem falar um episódio interessante da história de vocês para mostrar o quanto que vocês também são comuns, né? E pouco a pouco a gente vai gerando essa comunidade e crescendo e batalhando pela humanidade. Tá bom, pessoal? Fica aí um pouco da minha história. Desejo a vocês um forte abraço, tudo de bom e até uma próxima em breve. Valeu!